Você sabia que, conforme a nossa Constituição, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a Petrobras, embora sejam empresas privadas com finalidade lucrativa, têm, em alguma medida, que se atentar, que observar os nossos direitos? Vamos entender melhor o que isso quer dizer? Apesar do grande impacto que as ações do poder público têm na nossa vida diária, impondo infinitas obrigações, como por exemplo, a mais gravosa, a de pagar impostos, IPTU, IPVA, ISS, como por exemplo, a de estipular critérios para que possamos exercer qualquer atividade econômica, desde as mais simples, como um salão de beleza, até as mais complexas, como uma atividade industrial. E mesmo, muitas vezes, o poder público pode, inclusive, nos obrigar a vender um imóvel, como acontece nos processos de desapropriação, mesmo que não queiramos vender aquele imóvel e muitas vezes pagando valor inferior ao valor de mercado. Apesar disso tudo, poucos de nós entendem quem é o poder público e poucos de nós conseguem também compreender quais são as obrigações do poder público. Pois bem, podemos dividir as pessoas jurídicas no Brasil em três grandes grupos. Poder público, o Estado, que tem por obrigação garantir os direitos da população, os nossos direitos, por meio da prestação adequada dos serviços públicos. Temos as empresas privadas, que exercem atividade econômica, que empregam a grande maioria das pessoas, que faz a economia girar. E temos também pessoas jurídicas de direito privado, configuradas nas associações e nas fundações, públicas ou privadas, que exercem atividades de natureza social sem visar o lucro, popularmente conhecidas como ONGs. Então, temos esses três grandes grupos. O poder público, que é que nos interessa aqui nesse momento, ele é formado, de acordo com a terminologia trazida pela Constituição, por dois grandes grupos também: a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta, ela se compõe dos entes da federação, que são a União, os 26 Estados-membros que compõem a Federação Brasileira, o Distrito Federal e os municípios, os 5.570 municípios que compõem o Brasil. A administração direta, quando a gente vai detalhar cada um desses entes, cada uma dessas pessoas jurídicas, nós verificamos de modo geral que cada uma é formada por apenas 4 tipos de órgãos. Então, do ponto de vista numérico, é simples de entender, são apenas 4 tipos de órgãos. Órgãos que compõem o poder executivo, órgãos que compõem o poder legislativo, poder judiciário e o Ministério Público. Então, são esses 4 tipos de órgãos. Vamos falar da União. A União, quando a gente fala da União, quem que é o poder executivo na União? Presidente da República e seus ministros. Quem que é o poder legislativo na União? Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Poder Judiciário, Tribunais Superiores. Ministério Público da União, tem uma série de ministérios públicos ali, Ministério Público Federal, enfim, lá na União, são os órgãos. Os Estados-membros, quem que é o poder executivo nos estados e no Distrito Federal? Governadores, auxiliado pelos seus secretários estaduais, sua equipe, é o poder executivo. Poder legislativo, assembleias legislativas, tem uma denominação diferente no Distrito Federal, Câmara Legislativa, se não me engano, mas tem o mesmo poder legislativo também no Distrito Federal. Poder Judiciário, tribunais dos estados e do Distrito Federal, temos Justiça Estadual e Ministério Público Estadual e Ministério Público do Distrito Federal. Os municípios vão diferir dessa regra. Essa regra não é aplicável aos municípios. Porque os municípios só têm poder executivo e poder legislativo. Poder executivo, prefeitos e secretários municipais. E poder legislativo, as câmaras municipais,
que vão elaborar as leis municipais e aprovar as leis municipais. Não existe poder judiciário municipal, não existe no Brasil a figura do juiz municipal e também não existe Ministério Público no âmbito do município. Então, os entes da federação são de 4 tipos: União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, formados, regra geral, com exceção dos municípios, por 4 tipos de órgãos: Executivo, Legislativo, Ministério Público e Poder Judiciário. Essa é a administração pública direta, que tem a obrigação de garantir nossos direitos por meio do exercício de 4 funções: administrar os impostos que pagamos, viabilizando os nossos direitos, garantindo saúde, educação, moradia, transporte, por meio dos recursos públicos financeiros que disponibilizamos através do pagamento dos impostos, produzir leis, né, que é a função do Poder Legislativo, aprovar leis que vão também garantir os nossos direitos, que estão previstos lá na nossa Constituição. Poder Judiciário, quando vai julgar o caso concreto, tem que aplicar a lei naquele caso concreto ali, a lei feita pelo Poder Legislativo, tem que interpretar aquela lei de forma que o direito previsto no ordenamento jurídico, né, nas nossas leis, seja efetivado, seja garantido. E o Ministério Público, que tem uma função genérica que eu vou utilizar aqui, de fiscalizar o cumprimento das leis no nosso país. Uma função extremamente importante também, para auxiliar no cumprimento dessas leis. Essa é a administração direta. Poderia acabar o nosso tema aqui, mas também existe, de acordo com a nossa Constituição, a possibilidade de criação de outras entidades, a possibilidade de criação de outras pessoas jurídicas que têm por objetivo tornar mais eficiente a prestação dos serviços públicos. Essas entidades, essas pessoas jurídicas, vão compor o que a Constituição chama de administração indireta, porque essas entidades poderão ou não ser criadas de acordo com a conveniência de cada ente. Então, elas não têm por obrigação existir. Elas só existirão, só serão criadas se determinado ente, a União, o Estado, ou o município ou o Distrito Federal, entender necessário e conveniente a criação para melhor exercer a sua atividade, sua obrigação de garantir direitos. Então, vamos lá. Quem são essas entidades? São as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. As autarquias, elas têm como objetivo a prestação de um serviço público. Então, a autarquia praticamente se assemelha ao ente da federação. A diferença é que ela é uma outra pessoa jurídica e ela tem, como toda administração indireta, a justificativa para se criar qualquer entidade da administração indireta, inclusive as autarquias, é uma necessidade de especialização, uma prestação de um serviço com maior expertise, com maior especialidade. Então, vamos dar o exemplo aqui, o INSS é uma autarquia. A especialidade do INSS, vamos colocar aqui, né, a mais todos nós conhecemos, que não há dúvida, Previdência Social, garantir o direito previsto na Constituição que todos temos a ter uma previdência. Então, o INSS tem essa função, tem essa obrigação e ele faz apenas essa atividade, né? Mais algumas atividades assistenciais, enfim, na área de assistência, mas vamos focar nisso para ficar mais simples a compreensão. Então, o INSS tem essa expertise, ao passo que a União tem vários outros direitos que ela tem também que cuidar. Não é só a previdência, ela tem que também atender a moradia, ao transporte, a saúde, a educação, enfim. Então, ela criou o INSS, fundações públicas também criadas, né, com o objetivo de prestar algum serviço de interesse público, se assemelham muito às autarquias. Não vou entrar muito na polêmica, porque, né, doutrinária. O objetivo aqui é trazer clareza e simplificação. Então, as fundações públicas têm, vamos dar um exemplo aqui, a Funasa, né, que tem uma atividade na área de saúde no âmbito da União.
uma fundação pública criada pela União para exercer atividades no âmbito da saúde. As sociedades de economia mista e as empresas públicas têm uma peculiaridade que elas, diferentemente das autarquias e das fundações, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Lembra, a gente falou lá atrás das pessoas jurídicas de direito privado. E algumas delas exercem atividade econômica e têm finalidade lucrativa. É o caso do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. É o caso da Petrobras, que é uma sociedade de economia mista. Ambos têm finalidade lucrativa. A Caixa Econômica Federal, uma empresa pública, também tem finalidade lucrativa. Ah, mas alguém pode perguntar, mas por que o Estado se envolve em atividades econômicas? O Estado não tem que garantir nossos direitos e não tem que... O objetivo não é oferir lucro. E aí se entendeu que em algumas áreas, em algumas atividades econômicas, seria importante, algo que vem sendo questionado, o Estado atuar para, ainda que indiretamente, garantir direitos à população. Facilitar a garantia de determinados direitos. Porque, lembrando, gente, atividades privadas, amanhã, se a empresa não quiser mais prestar o serviço, ela acaba. Atividades públicas, não. O Estado é obrigado a garantir. Então, vamos lá. Se um banco privado não quiser dar créditos à população para comprar a casa própria, por exemplo, ele pode se abster ali e falar que aquilo ali não é interessante para ele. Mas então, por isso, tá? Vou fazendo aqui, advogando aqui em prol do Estado, por isso o Estado tem lá a Caixa Econômica Federal que tem o foco nessa questão da moradia, de facilitar o acesso da população que não tem condições, né, que tem maiores dificuldades de acessar créditos para ter a sua própria moradia. Então é essa a finalidade da administração indireta, trazer especialidade, prestar de forma melhor, mais eficiente serviços públicos e atuar no domínio econômico e exercer atividades econômicas, desde que o exercício dessas atividades se justifique sob o ponto de vista do interesse público como um todo, faça sentido, né, por razões de interesse, relevante interesse coletivo, ou também por questões de segurança nacional, algum tema específico, alguma produção ali que possa ser necessária para garantir a segurança do país, pode sim ensejar, possibilitar, originar uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Por essa razão é que essas entidades, e aí eu vou falar especificamente das sociedades de economia mista e das empresas públicas, pelo fato de que elas vão exercer atividades econômicas que, de forma direta ou indireta, precisam beneficiar a população, precisam ter um respaldo no interesse coletivo, é que o Estado participa dessas empresas e é por isso que elas têm também que se atentar aos nossos direitos. Qual que é o X da questão aqui? Que é um problema que a gente vivencia. Embora elas tenham que se atentar de alguma maneira aos direitos da coletividade, elas também, devido a obrigações legais, precisam também atender aos interesses dos acionistas, das pessoas privadas, dos indivíduos e das empresas que compram ações dessas empresas, dessas entidades. Então, por exemplo, a Petrobras é uma companhia de capital aberto. Qualquer um de nós, se quiser ser a sócia da Petrobras, podemos comprar ações da Petrobras. E aí, se uma ação da Petrobras está alta, é bom para quem comprou aquela ação. Mas pode ser que essa alta decorra de uma situação que vai gerar para o coletivo uma dificuldade. Por exemplo, o aumento do combustível. Sem entrar no mérito de como isso deve ser conduzido, existe sim essa questão a ser enfrentada. Por isso, o processo de tomada de decisão nessas entidades, né, nessas pessoas jurídicas de direito privado que exercem atividades econômicas, tem que ser extremamente transparente e adequadamente justificado. Porque, do contrário, estaremos aportando recursos públicos
né? Porque não vamos mandar o exemplo aqui da Petrobras. A União é acionista. Então tem aporte de recursos que todos nós contribuímos lá. E ao mesmo tempo temos a questão do conflito de interesses, porque muitas vezes a Petrobras vai ter que atender também, obviamente, não tem como fugir disso, está correto, os interesses também de outros investidores, que não o poder público, investidores privados. Então há uma linha muito tênue aí, que precisa ser muito bem conduzida, a governança precisa ser muito bem conduzida para evitar descompasso nisso, para evitar desvios, né? E o processo de corrupção na Petrobras trouxe muito clara a necessidade de uma governança transparente e com o processo de tomada de decisão extremamente justificado. Como se vê, o poder público no Brasil ele é formado por um misto de pessoas jurídicas de direito público, entidades públicas e pessoas jurídicas de direito privado. Independentemente de ser pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado, como acontece com a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, o fato é que, por ser poder público, tem dinheiro público ali aportado, tem dinheiro nosso, da população, colocado ali. E por essa razão, toda e qualquer atividade exercida por essas pessoas jurídicas, por essas entidades, tem em alguma medida que se atentar para os interesses da coletividade. Disso a gente não pode se afastar, dessa compreensão que onde tem recurso público investido, há que se ter uma justificativa e uma atenção, uma observância aos interesses, aos direitos da coletividade.